Olá, tudo bem? Nessa questão aqui, eu sei que ela pode confundir bastante com velocidade relativa e composição do movimento. Na verdade, ela não é nenhuma das duas, mas eu só deixei anotadinho aqui para a gente lembrar que a velocidade relativa acontece quando a gente faz a subtração vetorial, tá, das velocidades que vão estar atuando, e a composição de movimento é quando a gente faz a soma vetorial das velocidades que vão estar atuando, tá bem? A velocidade relativa aqui a gente vai usar numa situação onde nós queremos saber o movimento de um corpo em relação ao outro. Por exemplo, eu tenho dois carros andando. Eu quero saber o quanto um carro se movimenta em relação ao outro. Aí eu uso a velocidade relativa. E a composição de movimento é quando nós temos um corpo que está se movendo e ele vai ser, o movimento dele, né, vai ser interferido por um outro movimento. Por exemplo, o barquinho na água é o mais clássico de todos, que o barquinho está andando e vai ter o movimento da correnteza. Você não vai querer saber a velocidade do barquinho em relação à correnteza, por exemplo. Você vai querer saber a velocidade do barquinho em relação ao solo que ficou lá do outro lado. Aí a gente vai ter a situação de que a gente vai ter que analisar o movimento do barquinho que está sendo interferido pela correnteza, mudando a velocidade desse barquinho em relação ao solo. Aí é a composição de movimento que a gente faz a soma vetorial. Mas, para quando você tem, né, essa composição de movimento, você tem que ter, tipo aqui, o barquinho. Você vai ter que ter esse corpo vai ter que ter uma velocidade e ele vai ter que estar submetido a uma outra velocidade. Então, esse barquinho ou outro corpo, né, ele vai ter que estar já recebendo essa velocidade. Aqui, nesse caso da chuva que está caindo, ela não vai estar recebendo a velocidade do carro. E nós vamos ter uma situação de inércia, tá bem? Aqui, só para a gente entender, vai estar caindo uma chuva verticalmente com velocidade de 10 metros por segundo. E esse carro vai estar se movendo da esquerda para a direita com 72 km por hora, que é a mesma coisa do que 20 metros por segundo. Por que a gente não vai ter uma composição de movimento? Porque quando essa gota ela vai atingir aqui a janela do carro, ela não vai passar a se movimentar junto com a janela do carro, tá bem? Para que um corpo adquira uma velocidade, ele vai precisar que tenha uma força. Lembra, ó, força é igual a massa vezes a aceleração. E a aceleração é igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Então, para que eu tenha a variação da velocidade, eu preciso de uma aceleração, e para que eu tenha uma aceleração, eu preciso de uma força. Ou seja, quando essa gota chega aqui, ela vai ter apenas essa velocidade aqui de 10 metros por segundo para baixo. Para que ela adquira essa velocidade de 72 km por hora aqui para o lado, né, considerando que na horizontal a velocidade inicial dela é de 0 metros por segundo, 0 km por hora, então ela precisaria que uma força atuasse nela aqui, tá? Então, eu teria a força atuando nessa gota para que houvesse a variação dessa velocidade até 72 km por hora. Mas mesmo assim, até que essa força, né, fizesse essa velocidade variar até 72 km por hora, essa gota continuaria se movendo com uma velocidade menor. Se essa gota continua se movendo com uma velocidade menor, então ela continuaria ficando para trás. E se ela vai ficando para trás, né, o carro está se movendo para cá. Se a gota vai ficando para trás, é porque a gente vê ela ficando assim. Porque a janela do carro vai se aproximando, né? Tá vendo? A janela do carro vai andando para cá. Vai se aproximando aqui de onde a gota estava. E essa gota ela vai ficando para trás. Então, ela vai se aproximando da parte traseira aqui da janela. Mas, mesmo assim, ele não fala nada sobre atrito, nem nada do tipo, então a gente considera que não vai ter essa força atuando, tá? Então, sem essa força, essa gota aqui, ela não vai ganhar essa velocidade horizontal. Veja que não é tipo a composição do movimento, onde eu tenho o barquinho que ele já está
submetido a essa velocidade da correnteza. Aqui eu vou ter um carro que está se movendo e a gota, até que haja uma força atuando sobre ela, ela tende a continuar no seu estado inicial, na sua velocidade inicial, que é o que configura ali a situação de inércia. Então, sem essa força, sem essa variação de velocidade, essa gota não tem como ir para frente. Por quê? Essa velocidade aqui é a velocidade do carro, não é a velocidade que a gota vai estar submetida, entendeu? Não é tipo assim, eu tenho a gota, ela vai estar com 72 km por hora para a direita. Não, ela não vai estar. Ela vai estar em um carro e esse carro vai estar se movendo para a direita. Ela não vai estar recebendo essa velocidade para que a gente possa fazer a soma vetorial e encontrar a velocidade resultante. Então, você tinha que pensar assim, né, um pouquinho na situação mais na realidade. Porque assim também, se essa gota atingisse a velocidade de 72 km por hora, né, se ela tivesse essa velocidade de 72 km por hora, se ela conseguisse ali uma força instantânea que desse essa velocidade para ela se moveria junto com o carro, ela se moveria junto com a janela e a trajetória dela seria assim, ó, em linha reta, porque tanto a janela quanto a gota estariam se movendo para a direita com a mesma velocidade. E essa gota, né, no caso, ela não apresentaria um movimento aqui na janela, porque na horizontal as duas estariam indo juntas ao mesmo tempo. Para que a gota percorresse um trajeto tipo assim, ó, ela teria que ter essa velocidade, né, de 10 metros por segundo, que a janela não tem, e além disso ela teria que ter uma velocidade maior do que 72 km por hora para a direita, que é uma velocidade maior do que 72 km por hora, para que assim ela conseguisse superar essa velocidade com que a janela está se movendo para a direita e superando essa velocidade, a gota daí sim apresentaria um movimento aqui relativo, né, vindo mais para a direita. Mas como essa gota não tem essa velocidade, na verdade ela não vai ter essa velocidade horizontal, então enquanto a janela está vindo para frente, essa gota ela vai tender a ficar na mesma reta horizontal, perdão, na mesma reta vertical aqui que ela estava, né? Então, se a minha janela vem vindo para cá e a minha gota permanece aqui, então essa minha gota vai se aproximando da parte traseira aqui da janela que vai vindo aqui para a direita e assim ela vai percorrer este movimento que é o relativo ali à alternativa 5, tá bem?